Meus irmãos, paz do Senhor, vamos para mais uma aula da nossa EBD e nós estamos encerrando mais um trimestre, chegamos ao final, lição de número 13, Assembleia de Jerusalém. O texto áureo está em Atos, capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo alguns, senão estas coisas necessárias. A verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Então, irmãos, nós chegamos aí a mais um trimestre, final de mais um trimestre, e hoje nós vamos falar da Assembleia de Jerusalém. Então, encerramos então o trimestre, um trimestre de estudo sobre a igreja em Jerusalém. Esta lição aqui, a última, mostra como os primeiros cristãos enfrentaram conflitos doutrinários. Então, alguns fariseus, que também foram convertidos, eles defendiam que os gentios deveriam guardar a lei, especialmente a circuncisão. Os apóstolos, porém, entenderam que isto comprometeria a verdade da salvação pela graça. Diante, então, da gravidade do assunto, os líderes se reuniram-se no Concílio de Jerusalém e, sob a direção do Espírito Santo, tomaram uma decisão que preservou a pureza do Evangelho, garantindo então a unidade da igreja. E o primeiro assunto aqui que nós vamos tratar, a palavra-chave dessa lição aqui é Assembleia. O primeiro tópico aqui é a questão doutrinária. Então, aqui a questão doutrinária ela tem 2 parágrafos. E o primeiro aqui vai falar sobre o relatório missionário. Então, irmãos, há controvérsias que originou ali o Concílio de Jerusalém, teve então um início na igreja de Antioquia, após ali o relato de Paulo e Barnabé sobre a primeira viagem missionária, Então, eles aqui testemunharam como os gentios haviam recebido a fé lá pela graça de Deus, sem imposição da lei ou da circuncisão. E os sinais, irmãos, e milagres realizados ali confirmavam a aprovação divina, evidenciando que a salvação não depende de ritos ou de obras, mas a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido unicamente pela fé em Jesus Cristo. O segundo parágrafo aqui vai falar sobre o legalismo judaizante. Então, o comentarista aqui também deixa muito bem explicado. Ele vai dizer que após ali o relatório missionários, o relatório missionário, um grupo de judaizantes vindo lá de Jerusalém, eles contestaram a aceitação do gentio sem a observância da lei, especialmente sobre a circuncisão. E isso aqui gerou um sério confronto com Paulo e Barnabé, ameaçando então a unidade da igreja em Antioquia. Então, a imposição da circuncisão aos gentios levantou então um debate crucial sobre a essência da salvação em Cristo, questionando se ela dependeria do cumprimento da lei ou se seria inteiramente pela graça mediante a fé. E diante então, irmãos, da gravidade e da amplitude do problema ali, a comunidade decidiu, então, encaminhar a questão a Jerusalém, para que pudesse ser debatida pelos apóstolos, também pelos presbíteros, a fim que eles
tivesse um ultimato, né? Que eles buscassem uma solução definitiva. Então, eles levaram o assunto até Jerusalém. Aí nós encerramos aí esse primeiro tópico. Aí o segundo tópico, então, aqui é como uma continuação, que vai falar sobre o debate doutrinário. E o primeiro parágrafo vai falar uma questão crucial. O comentarista aqui também deixa muito bem explicado. Ele vai dizer que, ao chegar em Jerusalém ali, a questão gentílica foi reforçada pelos judaizantes, que defendiam, né, a circuncisão e a observância da lei de Moisés como condição de salvação. Aí, quando os judaizantes tentaram impor o peso da lei mosaica sobre os gentios, Pedro se opôs, lembrando que a salvação não vem por exigência ou por rituais, mas a salvação é pela graça de Deus, que é um favor imerecido. Então, se os irmãos lerem aí Atos capítulo 15, versículo 10, vocês vão entender aí o texto de referência. E Pedro, então, destacou a gravidade do problema e apelou à objetividade, lembrando ali a experiência dos gentios lá em Cesareia, que nós falamos da lição passada, quando eles receberam o Espírito Santo da mesma forma que os judeus. Então, irmãos, esse fato comprovava que Deus já havia aceitado os gentios pela fé, sem necessidade de imposições da lei. A lei tem valor ao revelar o pecado, mas o Evangelho oferece a vida gratuita em Cristo. Enquanto a lei, irmãos, ordena, faça para viver e pague o evangelho, né? Faça para viver e pague. O Evangelho de Cristo, ele proclama, receba a vida. O Evangelho diz, já está pago. Oh, glória! O segundo parágrafo aqui, irmãos, ele vai falar sobre a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. Aí o comentarista aqui vai deixar para nós que o derramamento do Espírito Santo ali sobre os gentios, lá em Cesareia, nós já estudamos, né, lá na casa de Cornélio, foi então uma experiência real e uma experiência visível, confirmando então a sua aceitação por Deus. E Pedro, né, cheio do Espírito Santo, ele utilizou esse fato como argumento no concílio, lembrando que já havia sido reconhecido anteriormente pelos judeus. Então, do mesmo modo, o apóstolo Paulo usou essa mesma evidência em seu debate com os Gálatas, destacando que o recebimento do Espírito Santo era inegável e comprovava a salvação pela graça sem necessidade das obras da lei. E o terceiro tópico aqui, o terceiro parágrafo, ele vai falar sobre a fundamentação profética da fé gentílica. Então, eles vão relatar ali que no concílio de Jerusalém, Pedro, o apóstolo Pedro, né, ele defendeu a inclusão dos gentios como base na experiência do Pentecoste, enquanto Tiago fundamentou sua posição nas Escrituras. Então, ele mostrou que os profetas já haviam anunciado a participação dos gentios no povo de Deus, revelando que sua aceitação não era novidade, mas parte de um plano divino. Oh, glória! Os apóstolos, então, irmãos, eles confirmaram a aceitação dos gentios por Deus, recorrendo tanto às experiências espirituais, como também o derramamento do Espírito, quanto às profecias bíblicas que já anunciavam a sua inclusão no povo de Deus. Assim, meus irmãos, a salvação dos gentios era fruto exclusivo da graça de Deus, sem necessidade de acréscimo da lei. Oh, glória! Então, fechamos aí mais um tópico. Vamos seguindo aqui.
Essa revista que está muito boa, essa revista muito maravilhosa. Até aconselho os irmãos a se aprofundar, pesquisar mais sobre o Concílio de Jerusalém, que isso aqui é maravilhoso. Aí o terceiro assunto aqui é da decisão da Assembleia de Jerusalém. Então, vai falar aqui também em 3 parágrafos sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. E o primeiro parágrafo vai falar assim, ó, o Espírito na Assembleia. Aí o comentarista vai deixar aqui para nós um comentário dizendo que o Concílio de Jerusalém ali evidenciou o papel ativo do Espírito Santo nas decisões da igreja. Como registrado, né, em Atos capítulo 15, versículo 28, vai dizer assim, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, o papel ativo aqui foi do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, não era apenas uma doutrina. O Espírito Santo não é, melhor dizendo, uma doutrina. O Espírito Santo é uma pessoa atuante na vida e na direção da igreja. Assim como destacado em Atos 5, versículo 32, onde ele aparece como testemunha junto aos apóstolos. E o segundo parágrafo aqui vai falar sobre a orientação do Espírito na Assembleia. Então, irmãos, embora, como já falamos aqui, de Atos 15, capítulo 28, ele não detalhe como o Espírito Santo orientava a igreja, Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele faz questão e destaca que Judas e Silas, Silas, profetas, eles participam da entrega da decisão conciliar, sugerindo que a direção do Espírito se dava por meio de dons espirituais. Então, irmãos, era esse padrão, né? Esse aqui era o padrão da igreja primitiva e continua sendo modelo a ser seguido por nós, irmãos. Então, o Espírito Santo é quem governa, né? Então, esse era o padrão lá da igreja primitiva e continua sendo o nosso padrão também. Amém? E o último aqui assunto, que é o terceiro parágrafo, o parecer final da Assembleia. Então, né, depois ali da reunião, apresentar os fatos, após ali os debates, né, a Assembleia então decidiu que os gentios deveriam se abster de práticas ligadas à idolatria, do sangue, da carne sufocada e da imoralidade sexual, que está no versículo 29 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Dessa forma aqui, irmãos, a igreja ela preservou a doutrina da salvação pela graça, né, rejeitando então o legalismo, mas também respeitando os crentes judeus. E sob então a direção do Espírito Santo, a igreja ela decidiu manter a salvação unicamente pela graça. E ao mesmo tempo em que estabeleceu orientações que garantisse a comunhão e a unidade entre judeus e gentios. Então, nessa reunião, nesse concílio, ficou claro que os gentios eram salvos unicamente pela graça. Porém, irmãos, chamados a limitar sua liberdade em favor da comunhão com seus irmãos judeus. Que glória, hein? Maravilhoso é o nosso Pai. Então, para concluir essa lição aqui, que inclusive está muito boa, aqui eu estou dando só uma pincelada, tá, irmãos? Nos assuntos aqui que o comentarista deixou, né? Mas essa revista aqui, se você se aprofundar, você vai ficar maravilhado. Tá? Então, te espero aí domingo, que é a nossa última lição, encerramento do nosso trimestre. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós já estaremos aqui falando um pouquinho da nova revista, tá bom? Então, para concluir, né, nós entendemos que a igreja é constantemente desafiada a lidar com problemas internos. Tá? Isso é fato, irmãos. E no Concílio de Jerusalém,
as decisões ali foram tomadas sob a direção do Espírito Santo, tá? Então, Jesus, o Espírito Santo de Deus, é quem auxilia. Tá? Então, as decisões foram tomadas, então, sob a direção do Espírito Santo, cumprindo, irmãos, a promessa de Jesus de guiar a igreja em toda a verdade. Então, em Atos capítulo 6, né, enfrentou um conflito social, né, já que em Atos capítulo 6 eles enfrentaram um conflito social. Já em Atos 15, tratou de uma questão doutrinária bem delicada. Então, assim, né, as deliberações da comunidade não devem depender apenas da nossa razão, ou da razão humana, né, mas da busca sincera pela vontade de Deus por meio de oração, jejum e da palavra. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for buscar referente à sua vida espiritual, sua vida material, coloque Deus em primeiro lugar. Ore, jejue, busque a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai te orientar. Então, graças a essa liderança sábia e guiada também pelo Espírito Santo, a decisão correta foi tomada. E preservou ali a unidade da igreja, glorificando o nome de Deus. Então, irmãos, para encerrarmos aqui, uma igreja fiel a Cristo, ela precisa sempre ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. E essa igreja aqui, primitiva, foi vitoriosa porque ela obedeceu à voz do Espírito Santo. Quer ser vitorioso? Obedeça à voz do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então encerramos aqui nosso trimestre, glória. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aí com a revista nova já, né? Conversando com os irmãos aí, comentando. Tá bom? Vou orar pela tua vida e que Deus te abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Deus, a vida de cada irmão, cada irmã, que possamos estar diante de Ti, Pai, todos os dias, buscando a Tua presença, Te adorando. Encerramos, Pai, mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, Pai. Abençoa, Pai, cada aluno, cada professor, e que possamos ficar firmes diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Meus irmãos, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.